Olá, queridos, Haris Cairene, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Mais um dia aí, como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 6, a promessa de cura divina. Queridos, quais são as origens das enfermidades? Será que Deus realmente permite uma pessoa ficar enferma para que a glória dele seja revelada? É, Existem enfermidades causadas por demônios, espíritos malignos? Essas e outras perguntas nós estaremos respondendo aqui nesta lição de número 6, a promessa de cura divina. Fique comigo, compartilhe esse link, dá um like, comente, deixa ali o sininho ativo e se inscreva no meu canal Adalberto Teles com 2 L's. E agora vamos ao que interessa. O texto em classe, ou textos em classe, Isaías 53, versículo 1 ao 5, que é o quarto hino do servo sofredor, de Isaías, Mateus 8, 14 ao 17, e Tiago 5, 14 e 15. Palavras-chave: Jesus, promessa e cura divina. Porque ele é o que cura, ele é o que sara. Introdução: em seu ministério térreo ou terreno, Jesus ensinava, pregava e realizava sinais e maravilhas, como curas e milagres. Foram diversos atos milagrosos feitos pelo Filho de Deus no Novo Testamento e também por seus discípulos e ainda pela igreja da atualidade, pois os sinais seguirão aos que creem. A promessa de cura divina está fundamentada na vida, morte e ressurreição de Jesus. Foi ele que nos garantiu a vitória sobre as enfermidades. Na última lição, nós lemos o que? João 3,16, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a obra salvífica de Jesus abrange toda a esfera humana, toda a sua questão tricotômica. Jesus cura o corpo, Jesus cura a alma e Jesus cura o espírito. Para aqueles que são dicotômicos, corpo e alma. Mas para nós que acreditamos na tricotomia, Jesus cura o homem por completo. Ele foi no corpo, transformou, curou, porque quantas vidas foram salvas a partir de uma cura. E aí a alma também é restaurada e o espírito também vivificado. Então, é Jesus, gente. Jesus é a pessoa aqui, só nesse parágrafo de introdução, tem 2 vezes aqui o nome de Jesus, mas mudando aí para Filho de Deus e outras formas para poder dar coesão, para não ficar repetitivo. Então, várias vezes aqui eu enfatizo que o milagre é realizado por Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Primeira grande sessão, a promessa bíblica da cura divina. Primeira subseção, a profecia messiânica de Isaías. O texto de Isaías 53, 4 e 5 fala sobre o servo sofredor que tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Aqui é Oved Adonai, que é o servo de Adonai, né? E também chamado de o servo sofredor. Essa passagem é fundamental para compreender como a cura é parte da obra redentora de Cristo. Alguns estudiosos interpretam que enfermidades e dores englobam tanto doenças físicas quanto sofrimentos emocionais e espirituais, apontando para uma cura completa na esfera da
tridimensionalidade do ser humano, espírito, alma e corpo. Então, esse salmo que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo isso engloba a pessoa humana. A expressão pelas suas pisaduras fomos sarados sugere que o sofrimento e os sacrifícios de Jesus têm o poder de restaurar e curar todos os aspectos do ser humano. Gente, pensa numa vida totalmente escravizada pelos vícios, pelo pecado, e hoje essa vida liberta, transformada, curada pelo poder salvífico, curador de Jesus de Nazaré. É interessante o quanto esse nosso Senhor Jesus tem esse poder para curar. E é claro que dentro da comunidade de fé, eles foram ali criando essa tradição do nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, ele é muito poderoso no meio da comunidade ali do primeiro século e até hoje, né, gente? Porque tudo que nós pregamos hoje, tudo que nós transmitimos hoje, a gente transmite pelo que eles aprenderam e o que nós aprendemos e lemos. E além das nossas experiências pessoais com Deus a partir de Jesus Cristo e o Espírito Santo, por meio do conhecimento de sua palavra. Não tem como não falar o nome de Jesus e não sentir a presença de Deus. Às vezes eu estou aqui ministrando a aula e eu sinto a presença de Deus em falar aqui de maneira enfática esse nome tão poderoso que nós deveríamos, como ovelhas dele, porque ele diz que ele é o nosso pastor, reconhecermos cada vez mais a grandeza do seu nome, porque Filipenses capítulo 2 diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo na terra tem nome que é mais poderoso do que o nome de Jesus de Nazaré. Então, queridos, que nós venhamos ter essa consciência do que significa realmente o nome de Jesus. Eu perguntei esses dias numa igreja pregando e eu perguntei para eles: quem é Deus para você? Pergunta muito fácil, né? Ah, Deus é tudo, Deus é isso. Deus não é tudo, porque ele não é cachorro, ele não é gato, ele não é o mundo, ele não é o panteísmo. Então Deus é específico, mas o que ele é para nós? Então, aí só mudar o nome Deus para o nome Jesus. Quem é Jesus para você? Aí, gente, a gente vai ter mais ou menos aí uma ideia de realmente como devemos valorizar, honrar, se submeter a esse nome tão glorioso. Segunda subseção da primeira parte: o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. Deixa eu falar uma coisa. Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante, principalmente versículo 22, essa é a minha tese de doutorado, está lá: e lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal maneira que o cego viu e falou. Ali a palavra, o verbo, terapeuo, que significa curar, daí vem terapia e tal. Esse verbo terapeu não é usado para exorcizar, para expulsar demônios, mas ali em Mateus, o escritor usa o verbo terapeu no sentido de curar, podendo dar ideia daquela mudez e daquela cegueira e daquelas manifestações demoníacas, ou seja, são causadas por demônios. Então ali Jesus usa, o autor, quer dizer, usa o verbo terapeu para demonstrar que aquela enfermidade era causada por demônio e Jesus estava curando aquele homem. Então, essa é a ideia de Mateus também,
para o cumprimento de Isaías. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, esse texto é um texto de cumprimento. E também nós chamamos na teologia bíblica de o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, uma citação direta para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele dá o nome até quem foi o profeta, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano de salvação de Jesus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então, pode ser uma citação direta livre, pode ser uma citação direta idêntica no grego, porque a maioria das citações no Novo Testamento, do Antigo Testamento, estão no grego a partir da 70. Existem citações também que estão no grego a partir da 70, que são idênticas ao texto hebraico desse capítulo de Isaías. Então, o plano salvífico de Jesus não engloba só, vamos morar no céu. A nossa vida é no céu. Não. Engloba a cura divina. Engloba o poder de Deus na manifestação da pregação do evangelho. A igreja precisa pregar com poder. A igreja precisa pregar com autoridade. É isso que a igreja precisa fazer. O cumprimento profético de Isaías 53 no ministério de Jesus é um dos aspectos mais importantes que reforçam a ideia da promessa bíblica da cura divina. É claro, quando o autor usa um texto do Antigo Testamento para fundamentar o que está acontecendo no Novo Testamento, é lógico que isso vai mostrar uma ênfase, vai mostrar aí uma legalidade do que está acontecendo no Novo Testamento. Ou seja, Deus está agindo por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus encarnado, está operando maravilhas com a autoridade do nome do seu Pai, que está relatado nos textos do Antigo Testamento. Então é isso que Deus está fazendo. Jesus viveu e cumpriu em seu ministério o que Isaías havia profetizado séculos antes, tornando-se o servo sofredor que traz cura e restauração ao mundo. Por que servo sofredor? Porque as nossas curas, porque as nossas doenças foram retiradas por meio do seu sofrimento. Ele foi pisado, ele foi esmiuçado por nós. Então, o seu sofrimento é a causa dos nossos milagres. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Esse é o Jesus que nós servimos. Sofreu a nosso favor. Terceira subseção da primeira parte. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. O chamado dos ministros para orar e ungir os enfermos reflete a continuidade da promessa bíblica da cura divina no ministério da igreja. Ou seja, não cessou. Jesus fez e agora os ministros. Essa prática é fundamentada tanto no exemplo de Jesus quanto nos ensinamentos apostólicos, enfatizando a fé no poder de Deus para curar e a compaixão pastoral para com os que sofrem. Ou seja, nós temos que ter compaixão daqueles que sofrem. Gente, com toda aqui humildade falando, eu já estou na igreja há 31 anos por aí e pastoreio uma igreja há 21 anos, caminhando para 22 anos. O lugar do presbítero seria nos hospitais, gente. Ir lá orar os enfermos, curar aqueles enfermos através da oração, através do óleo. É lá o lugar, visitar os enfermos. Pegar uma lista na igreja e juntar um colegiado de presbíteros e fazer uma visita por semana, ou seja lá por quantos dias, e orar por todos os enfermos, mas orar com fé, porque Deus tem poder de curar, Deus pode fazer isso. Cabe, como responsabilidade dos ministros de Deus, ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles.
Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário, a pregação do Evangelho, como diz Paulo. Nós não viemos até vocês apenas com palavras persuasivas. Não é só com palavras persuasivas, gente, mas com poder, com manifestação do Espírito Santo. Deus vai curar todos. Não importa se ele vai curar todos ou não. Vamos fazer a nossa parte e o milagre vai acontecer. A cura vai acontecer. A obra de Deus vai acontecer e nós faremos maravilhas através do nome do Senhor. Porque o Espírito de Deus glorificará a Deus através dos milagres, através das curas, através das maravilhas. Segunda grande sessão, origem e consequência das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden, primeira subseção. No Éden, Deus criou um ambiente perfeito e saudável, onde não havia dor, morte ou sofrimento. Adão e Eva foram criados em um estado de harmonia completa com Deus, entre si e com toda a criação. Enquanto eles permanecerem em obediência, os seres humanos não experimentariam doenças ou morte. A árvore da vida simboliza essa vida abundante e eterna que Deus planejou. O pecado é porta de entrada para o sofrimento e a doença. Então, claro que se eu tiver alguma enfermidade hoje, não é porque eu pequei agora. Não, é pecado original, é por causa do pecado que surgiu lá nesse jardim. Com esse pecado veio acarretando a morte, como diz o próprio apóstolo Paulo, por um homem entrou a morte e o pecado, por outro homem entrou a vida. Então, por um homem entrou a morte e passou para todos os homens, morte, doenças, eles também morreram. E nós sofremos não só com poucas enfermidades, mas com muitas enfermidades que só Deus, gente. Enfermidades que são raras, enfermidades que são normais, assim, dá em todo mundo. Enfermidades que matam, enfermidades que aleijam, enfermidades que vão definhando a pessoa. Mas Jesus Cristo tem poder de curar todas essas enfermidades. Qual é uma das consequências do pecado e da doença? Desobediência e quebra de relacionamento. No relato do Éden, Adão e Eva eram anunciados de que a desobediência traria morte, e foi o que causou. Gente, eu até costumo falar, claro que isso aqui pode ser um jogo de palavras, mas pode também uma coisa para pensar. O primeiro pecado dizem que foi a desobediência. Mas, na verdade, vê se não é também a incredulidade. Incredulidade e desobediência. Por quê? Porque quando a gente desobedece porque nós não cremos na palavra. Porque Deus não falou o diálogo entre a serpente e Eva. Não foi assim que Deus disse? Mas é assim. Ela creu mais na palavra interpretativa dessa serpente do que na palavra de Deus. Entende? Porque o profeta novo morreu quando o profeta velho foi lá e profetizou para ele. Não, o que você está fazendo aqui? Não, Deus mandou eu vim aqui entregar e tal. E Deus falou que não era para mim comer na casa de ninguém, entregar, tem que entregar. Não, mas o Senhor falou comigo. Entra na casa dele, convide-o e entre na casa dele e coma. Ele morreu porque não creu. A incredulidade leva à desobediência. Qual era o nosso papel? E isso, a gente quer culpar todo mundo na Bíblia, né? Mas nós, gente, nós também desconfiamos da palavra de Deus quando ele diz e a gente vai e desobedece. Por quê? Porque nós não cremos, nós não acreditamos. Segundo, a desordem no corpo e na alma. É claro que o pecado trouxe uma desordem. Com a queda, o ser humano se tornou vulnerável, não só à morte, mas também à doença. Porque como a pessoa morre? Tem alguns que, por misericórdia, dormem e não acordam mais, não sentem nada, né? Mas existem outros que sofrem tanto até morrer, que só a misericórdia de Deus.
E aí as pessoas dizem que a culpa é de Deus, que Deus não é bom, que Deus é mau, e a própria Bíblia diz: do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Qualquer pessoa, como eu falei na aula passada, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, então eu não tenho pecado. Mas se ela tiver que derrubar alguém para crescer nas costas daquela pessoa, ela cresce. Se ela tiver que se beneficiar contra alguém, ela vai se beneficiar. Se ela tiver que corromper alguém para se beneficiar, ela vai corromper. Então, gente, o homem se queixa dos seus pecados. Então, a desordem no corpo, depressão, estresse, ansiedade e agora diversos transtornos são causados por causa dessa desordem no corpo e na alma. Então, com a queda do homem, o ser humano se tornou vulnerável, não só à morte, mas também à doença, que passa a ser uma consequência indireta da separação de Deus também aí no espírito. A consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, Enos 905 anos, mas aqui não está escrito, mas nós temos Matusalém, que viveu 969 anos, que foi a pessoa que mais viveu. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo, porque você vê que aqui a gente não fala de Matusalém, mas poderia colocar ele primeiro, diminuindo para Adão, diminuindo para Sete, para Enos, e aí a gente vai para os outros, que vai diminuindo. Abraão, 175 anos, Moisés, 120 anos, que esse aí foi esperto, né? Viveu 120 anos e depois chega lá em Salmos e diz: a vida do homem é 70, no máximo aí, por causa da sua robustez, 80, mas com cansaço e fadiga. Então, assim, eu fiz 47 anos, eu já passei da metade da vida, gente. Então, a minha expectativa de vida é encontrar com Jesus e com muita alegria. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120. Isso no dilúvio. Mas aí faz as contas até chegar Moisés. Quando chega Moisés, 70. E ele, espertão da vida, morre com 120, porque ele está ainda ali no contexto de Noé, mas depois dele falou: é 70 e acabou, não tem esse negócio. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, observem que a pessoa aparece no jornal: fulano, foi encontrado um homem, uma mulher com 115 anos, a gente não faz nada, não consegue pegar um alfinete, não consegue, ainda não tem aquela força toda. Outro dia eu vi um camarada com 100 anos, eu falei: como é que você faz para chegar a 100 anos? A repórter pergunta, ele: não morrer. Ele respondeu certo, e é verdade, não morrer. Mas olha isso, não tem mais aquele vigor, e é o que está em Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga: não tenho contentamento nele. Aí as janelas vão se escurecendo, os dentes vão caindo e tudo vai se desmoronando por causa da fragilidade da vida humana. Logo, gente, a gente precisa entender que o melhor realmente é estar no Senhor. Eu estou na igreja desde os meus 16 para 17 anos. O melhor da minha vida, da juventude, eu entreguei para Jesus. E agora, a minha meia-idade, está em Jesus. Eu estou muito satisfeito com a vida, se Ele me levar ou se Ele me manter vivo. Eu glorifico o nome dEle. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. E aí, só tem um mandamento que tem promessa: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias na terra. Olha quantos jovens estão morrendo por causa do pecado da desonra. Tantos jovens na cadeia. E olha,
Eu já trabalhei em presídio evangelizando. Samuel, Isaías, Jeremias, Oséias, Ezequiel, tudo nome bíblico das pessoas que estão presas lá. Tudo jovens que às vezes estavam na igreja e desonraram pai e mãe, e por graça estão no presídio para terem uma segunda oportunidade. Mas e os que morreram? E os que partiram? Quantos eu não conheci? Quantos eu orei aqui pela família, na associação, por causa de violência? Quantos nossos amigos, todos vocês que vão assistir essa aula, não veem pessoas que são tão jovens que partiram, que teriam um futuro, mas que seu futuro, seus sonhos foram destruídos por causa da desonra a pai e a mãe. A prevenção de doenças ao longo da história humana, tá? Deixa eu voltar aqui para ler, né? Não li. A proliferação de doenças é a terceira subseção. A prevenção de doenças ao longo da história humana é um fenômeno que pode ser compreendido tanto do ponto de vista espiritual, como consequência da queda e do afastamento de Deus, quanto do ponto de vista natural, observando os fatores biológicos e sociais que atraíam para o surgimento de disseminação de doenças. A queda não apenas dinamiza a morte e o sofrimento, mas também inaugurou uma gestão contínua da criação. As doenças são um reflexo dessa vulnerabilidade crescente, onde o corpo humano, que foi criado originalmente para a imortalidade, agora está sujeito a enfermidades e mortes. Então, gente, as pessoas botam Noé como um velho, 600 anos. Botam que eles não façam isso, gente, porque você não tinha um efeito estufa. O sol não fazia isso como faz hoje. Ele não deteriora a carne, o corpo para a velhice naquela época. Então o homem tinha vigor. Com 500 anos ele começou a fazer a arca. Então ele levou aí um período grande, mas ele tinha força, tinha vigor, ele tinha honra. Então a gente precisa olhar para isso. Agora, deixa eu te falar aqui, no mínimo 4 perspectivas. A gente pode falar das enfermidades. Primeiro, pode ser para a glória de Deus. Cego que nasceu com aquela cegueira. Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus disse: nem ele e nem o pai dele. Quem pecou, nem ele nem os pais pecaram. Essa enfermidade é para a glória de Deus, porque Deus vai manifestar sua glória e todos crerão. Segunda perspectiva, enfermidades causadas por demônios. Jesus chega para uma senhora encurvada e diz: espírito de enfermidade, sai dela. E aquela mulher, ela é curada na hora. Terceira perspectiva, enfermidades causadas pela genética, pela questão biológica. Ela vem dos genes, ela vem da família. Então a pessoa passa a ter aquilo também. E a quarta perspectiva, modo de vida, sedentarismo. Come doce que só misericórdia, o cara fuma que só misericórdia. E todo final de semana é churrasco, e toma-lhe gordura. E o colesterol vai só entupir nas veias. Então a gente tem essas 4 perspectivas. Deus cura as 4, mas a gente precisa entender que isso é consequência do pecado. Então a gente precisa ter essa ideia, né, gente? A fragilidade do corpo humano e o pecado original desde Adão e Eva faz com que a humanidade sofra com a realidade do pecado, e a saúde foi uma das áreas afetadas. Os corpos humanos suscetíveis a doenças e a proteção refletem o afastamento da criação do propósito original de Deus. Olha a pandemia, mudou toda a vida humana, mudou. Quanta gente não está aí até hoje com sintomas, gente que até hoje não consegue sentir mais cheiro. A gente vai vendo a própria gripe. A gripe hoje ela tem uns sintomas diferentes, estranhos, demora mais a ser curada, e assim vai, gente. Só Jesus da causa. Terceira e última grande sessão. Jesus Cristo cura sim. Eu lembrei do hino, né? Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. A cura divina faz parte do plano de Deus.
Cura e redenção, como parte integrante, são desde o início um plano arquitetado pelo Senhor aos homens. Deus planejou não apenas a salvação espiritual, mas também a restauração física e emocional do ser humano. Tanta gente em depressão hoje, tanta gente com transtornos hoje. Ao enviar seu Filho Jesus Cristo, Deus revela um plano que abrange todas as áreas da vida humana, incluindo a saúde e o bem-estar. Durante seu ministério terreno, Jesus frequentemente curava os enfermos como uma manifestação do poder de Deus e como sinal de que o reino de Deus havia chegado. Então, o ato de curar significava que o reino de Deus estava entre os homens. E a gente também percebe e entende que não há como evangelizar, fazer milagres, não há como a gente pregar se a gente não tiver também com uma saúde legal e não tiver com bem-estar, tiver deprimido ou coisa parecida. E o milagre precisa acontecer. E hoje tenho visto que o milagre tem que acontecer dentro da igreja. Muitas pessoas enfermas. Essas curas não eram apenas projeções de emoção, mas também revelações da natureza de Deus, que desejam ver os seus filhos, que desejam, no caso aqui, desculpa ali, que desejam ver seus filhos restaurados e libertos das aflições. Deus, ele tem esse desejo, gente, sempre teve essa vontade de ver o ser humano bem, mas infelizmente o ser humano não deseja, o ser humano não quer. Quantas vezes a gente evangeliza o hospital, vai no hospital, você pede, faz o apelo, a pessoa, não, não quero não, muito obrigado, eu prefiro morrer do jeito que eu estou. E aí, gente, perde a oportunidade, pelo menos da salvação, que às vezes pode ali partir, mas não quer salvação. Então é muito triste essa realidade. Jesus cura. É, é claro que quando a gente diz Jesus cura sim, a gente também significa dizer que nós não podemos acreditar no cessacionismo. O cessacionismo é a ideia de que os milagres, as curas, os dons só serviram, só aconteceram no período bíblico. Acabou o período bíblico, não acontece mais. Ou seja, até o primeiro século, porque a Bíblia é fechada, ali todos os autores escrevem a Bíblia no primeiro século. Alguns dizem até no segundo século. Então, a gente precisa entender que não existe diante de Deus essa ideia de que cessou, de acabou, que Deus não faz mais. Senão, por que que a igreja está até hoje? Por que que a gente consagra o obreiro até hoje? É muito engraçado, né? Coisas pararam de acontecer e outras não pararam de acontecer. Então, a Bíblia é bem clara: os sinais seguirão aos que crerem. Essa promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos creem. Então, a gente tem que crer. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje, eternamente, não tem como cessar. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. O Jesus que curou o sangue de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Ele tem poder e deu essa autoridade à igreja do tempo moderno. Terceira e última subseção, e indo para o encerramento desta lição. O que podemos fazer para receber a cura divina? Para receber a cura divina há uma combinação de fé, disposição para buscar a Deus e atitudes que refletem confiança em seu plano e propósito. Todas as pessoas que foram curadas na Bíblia foram até Jesus. Iam até Jesus e sempre a fé é o carro forte, é o carro-chefe para trazer a cura. A Bíblia ensina alguns princípios que nos ajudam a nos posicionar diante de Deus para recebermos sua cura. Vamos a elas. Ter fé em Deus e na sua vontade de curar. A fé é um elemento essencial para se receber a cura divina. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus falou para aqueles homens: não tem sinal. Não há sinal para quem não crê, gente. Não há sinal para quem não crê. Orar com persistência e sinceridade. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus e expressamos nossa dependência dele. Lembram de Ezequias? Arruma a tua casa que você vai morrer. Dobrou o joelho, profeta, volta. Ó, vou te dar mais 15 anos. Aquela viúva de Lucas 18.
persistência, sinceridade. Ah, Deus sabe de tudo antes de eu pedir. Como é que eu sei a vontade dele? Oração. Ali eu vou saber se ele quer me atender ou não. Confessar pecados e buscar purificação. A Bíblia ensina que o pecado pode ser uma barreira para a cura e que devemos examinar e confessar qualquer pecado conhecido. A Bíblia é bem clara: se houver pecado, Deus irá perdoar e a pessoa será curada. Buscar a oração da igreja e o apoio de líderes espirituais. Pedir oração e unção pelos presbíteros em Tiago 5. Há uma orientação para que os enfermos façam oração dos presbíteros e sejam ungidos. Então você tem esses oficiais que podem orar e você ser curado. Obedecer a Deus e manter um estilo de vida saudável, alimentação equilibrada, exercícios e tudo mais. Crer no tempo e no propósito de Deus. Então, existe um tempo certo, um propósito certo, uma hora certa que vai acontecer um milagre. Entender o propósito do sofrimento e da cura. Por que que Deus está me levando por esse caminho? E aí, gente, há sempre uma luz no fim do túnel. Mas eu preciso tentar compreender. Senhor, por que que tu me levaste a essa senda de horror, a esse vale? Por que o Senhor está permitindo isso? Então, entender esse propósito e o caminho da cura. Conclusão: a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Gente, Deus abençoe, compartilhe, curta, deixe o sininho ativo, se inscreva no canal e participe para outras pessoas. Deus abençoe, até a próxima. Haris Kairene, um abraço.